exato momento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é aquele que diz, mas aquele que faz. Quero desde já entregar uma chave que pode fazer do teu ano um ano extraordinário. E esta chave não é quem diz, é quem faz. Falar, até papagaio bem treinado fala. Existem muitos que falam, mas Deus sempre estará com aqueles que ao invés de falar, fazem. Mais vale uma grama de atitude do que uma tonelada de teoria. Por isso que o que está em jogo não é o que você fala, é o que você de fato faz. Esta é uma chave poderosa dentro do reino de Deus. Não é quem fala, é quem faz. O seu ano de 2021 vai ser um ano extraordinário se você parar de falar e começar a fazer. Por isso, este é o tempo de nós colocarmos tudo em ordem. Não dá mais para ficar falando que seremos um ótimo marido. Precisamos ser de fato um ótimo marido. Não dá mais para ficar falando que seremos bons filhos. Está na hora de fato, nós tomarmos as atitudes que precisamos ter para que de fato nós venhamos a nos tornar bons filhos. O que está em jogo não é o que você fala, é o que você faz. O que está em jogo não é o que eu falo, é o que eu faço. Por isso, o reino dos céus não é daqueles que falam, é daqueles que fazem. Quem deve ser tido como exemplo? Quem faz. Quem deve ser seguido? Quem faz. O mundo vive um momento estranho. Parece que todo mundo vai muito bem na teoria e quase ninguém vai bem na prática. Você entra nas redes sociais e você se depara com fotos e com momentos que parecem ser maravilhosos, e você conhecendo de fato o que aquela família, o que aquela pessoa vive, você vê que nada tem a ver com aquilo que ela posta. O que está em jogo no reino dos céus não é o que se fala, é o que se faz. Quem tem o aval do reino de Deus não é aquele que fala, é aquele que faz. O que tem as suas ações respaldadas pelo mundo espiritual não são aqueles que falam, mas aqueles que fazem. E fazem o que, pastor? Fazem a vontade de Deus. Jesus disse isso. Aqueles que fazem, e fazem o que? Fazem a vontade do Pai. Fazem a vontade de Deus. Levanta a tua mão para o céu. Diga em nome de Jesus: esse ano eu vou parar de falar e eu vou fazer. Esse ano eu vou me aplicar em fazer a vontade de Deus. Em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, no reino de Deus, quem recebe a habilitação do céu não é quem fala, é quem faz. Quem deve ser copiado, quem deve ser olhado, enxergado como parâmetro, para que se possa copiar um comportamento, não é aquele que fala, é aquele que faz. Por quê? Porque uma grama de atitude é muito melhor, é muito maior do que uma tonelada de conhecimento que não é aplicado. Entenda isso, o reino espiritual, o mundo espiritual não para, o mundo espiritual se move o tempo todo. O mundo espiritual está em constante movimento. Tudo o que Deus criou está avançando, está expandindo, está evoluindo, está se transformando, mas fato é, tudo que Deus criou está em constante movimento. E o reino espiritual não reconhece a paralisia, não reconhecem a estagnação. O reino espiritual não consegue ler, não tem leitura alguma sobre aquele que não se move, sobre aquele que não anda, sobre aquele que não faz.
Esses dias eu fui num restaurante com a minha esposa e me pediram para pegar o cardápio via QR Code. E é exatamente isso. O mundo espiritual tem um QR Code, tem um leitor, e ele consegue identificar aqueles que estão em constante movimento. O mundo espiritual não reconhece a paralisia, a estagnação, não consegue fazer leitura nenhuma sobre aquele que não se move. Por isso que quem não se move nunca vai entrar no novo e nunca vai viver o extraordinário. Agora, o que é que nós temos, pastor? Nós temos uma única coisa, nós temos o agora. E o nosso poder de decisão dentro deste agora. Ah, mas e o futuro, pastor? Quem aqui pode garantir qualquer coisa sobre o amanhã? Quem aqui verdadeiramente pode dizer, amanhã vai ser assim, ou vai ser assado? Isso é um exercício nosso de fé, mas fato é, nós só temos o agora. Esse papo de futuro é algo que de fato não existe. O que nós temos é o agora. O nosso único contato com o futuro é a nossa aliança com Deus, porque Ele sim está no passado, no presente, e estará também, está neste momento no futuro. Toda a história da humanidade está agora diante dEle. Então, de fato, o único contato que nós temos com o futuro é a nossa aliança com Deus, porque Ele está no futuro. É por isso que Ele pode dizer, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam, porque Ele está olhando neste exato momento o nosso fim, mas nós não podemos garantir nada, nem sequer daqui a 1 minuto, ou daqui a 1 hora, o que nós temos é o agora, diga agora. Por isso o que importa são as suas atitudes e as suas ações, quando? Amanhã? Ontem? Quando que importam as suas atitudes? Agora. É agora que importa a minha atitude certa. É agora que importa a minha decisão certa. Por quê? Porque se eu me movo na direção certa, se eu me movo no agora, na decisão certa, esta minha decisão vai reverberar no mundo espiritual e algo extraordinário vai vir sobre a minha vida. Quando? Amanhã? Não, agora. É tão extraordinário isso, que o povo estava escravizado no Egito. Olha só como uma atitude certa, uma decisão certa, no agora, reverbera no mundo espiritual e traz a resposta imediata de Deus. O povo estava como escravo no Egito, sofrendo, apanhando, tendo circunstâncias ali, situações para viver nada agradáveis, vivendo escassez, e estava tudo acontecendo. Mas houve um momento em que eles de fato quebrantaram o coração e clamaram a Deus. Deus encontra Moisés e diz para Moisés, eles clamaram de um jeito diferente. O clamor deles subiu até diante de mim, e eu desci para resolver o problema deles. Você vai libertar este povo, Moisés. Ei, aquele povo sofreu, aquele povo apanhou, aquele povo viveu na miséria, viveu em condições inadequadas, e nada aconteceu. Mas quando eles tiveram a atitude certa, no agora em que eles estavam, e de fato quebrantaram o coração, e resolveram em unidade clamar ao Senhor, Deus ouviu do céu e desceu. Ele diz isso para Moisés, o clamor deles chegou a mim, e eu desci para resolver o problema deles. Quando eu tomo a decisão certa, quando eu tomo e tenho a atitude certa, pela decisão certa, quando eu me quebranto e faço o que eu tenho de fazer, do jeito que Deus espera que eu faça, o que eu faço reverbera no mundo espiritual, e Deus desce para resolver a minha vida e a minha história. É a minha atitude no agora, é a minha ação no agora,
que se estiver alinhada com Deus, esta atitude vai reverberar e o mundo espiritual se move para que uma vida, uma história seja completamente transformada. Nós estávamos em aula e eu disse para o grupo que ali estava sendo ministrado, eu disse, entrem, nós vamos orar agora, e vocês entrem no culto com uma direção, pedindo para Deus uma direção, uma resposta, um sinal, dentro de vocês, porque Deus vai falar com vocês nessa noite e vai ser tremendo, Deus vai mudar a história de vocês. Queridos, Deus quer transformar por completo a nossa história. E isso vai acontecer quando nós tivermos as decisões e as atitudes corretas, que vão de fato reverberar no mundo espiritual e vão atrair o poder de Deus para transformar completamente a nossa história. E é por isso que eu quero convidar você, em nome de Jesus, para um 2021 extraordinário, onde você deixe de falar e comece a fazer. Aonde eu e você entendamos que nós não devemos nos preocupar com o amanhã. Nós devemos nos ater às nossas decisões e atitudes agora, no hoje, porque elas podem atrair o favor de Deus. E amanhã, a aliança que eu tenho com Ele me dará bom êxito, porque Ele está no meu futuro, eu não estou. Eu estou no agora. Eu quero chamar você para, em nome de Jesus, receber uma resposta de Deus. Feche os teus olhos, por favor. Querido, eu tive uma visão há 2 semanas atrás tão extraordinária. Eu via do terceiro céu uma resposta de Deus sendo liberada. Uma guerra no segundo céu, na atmosfera. Mas esse algo que vinha do trono rompia, mesmo em guerra, a atmosfera. E entrava no céu dos homens e chegava até nós. Querido, Deus quer transformar a tua história em nome de Jesus. Mas está na hora de eu e você, de nós, pararmos de falar e começarmos a fazer. Pararmos de falar e começarmos a fazer. Porque o mundo espiritual respalda quem se move. E quem se move, quem toma a decisão certa e toma a atitude correta após essa decisão, tem no mundo espiritual algo que amplifica a sua voz, e a sua voz chega diante de Deus, e Ele vem com resposta, com sinais, com maravilhas, com prodígios. Ele vem para libertar e transformar aquele que está tomando uma decisão, e uma atitude, uma ação correta diante dEle. Glória mesmo, porque tem uma resposta do terceiro céu, lá do trono de Deus, preparada para vir para você. Feche os teus olhos, por favor. Se você pode, coloque esse envelope no teu peito. E eu vou dar um momento para você orar aí. Para você, com esse envelope no teu peito, pedir uma resposta, uma direção, um sinal de Deus. E em nome de Jesus, este sinal, esta resposta, esta direção vai vir sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa e sobre a sua família. Feche os teus olhos. Eu quero ouvir você orar em nome de Jesus. Eu quero ouvir você orar em nome de Jesus. Eu quero ouvir você orar. Eu não sei ao certo, mas pelo que eu me lembro, foi o pastor Amaro que esteve aqui ministrando a oferta semana passada. E ele disse que a oferta precisa ter um nome. E sabe o que é esse nome, querido? É você tendo a atitude certa, a decisão certa, a atitude certa, e pedindo para Deus uma resposta e um sinal. E esta resposta, esse sinal vai vir sobre a tua vida. Com esse envelope no teu peito, eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero que você ore. Segura um pouco, só um minutinho, Thales, obrigado. Posso dizer uma coisa que me incomoda? Eu vou compartilhar uma coisa que me incomoda, tá bom? Vou compartilhar com você uma coisa que me incomoda, na direção do Espírito Santo. Quem crê? O amém está fraco, mas eu me movo na fé daqueles que creem. Eu fui ensinado que esse momento é um momento muito sério, muito sério. E houveram dias na minha vida que eu não tinha absolutamente nada para entregar. E sabe o que eu fazia? Eu chorava, porque eu não podia dar nada.
E eu pegava o envelope, e eu enxugava os meus olhos, as minhas lágrimas com o meu envelope. E eu vinha e entregava. Eu ouvi testemunhos na prisão de um preso que queria muito entregar uma oferta, e ele não tinha condições de entregar absolutamente nada, afinal de contas ele estava preso. E ele pediu para rasparem todo o seu cabelo, colocou no envelope e entregou. E Deus mudou completamente a história da vida dele. É certo que o mundo não entende nada disso aqui. O que eles ocultam de nós é que todos os seres humanos nesta terra sustentam uma causa. Quem não sustenta o reino de Deus, sustenta a bebida, o cigarro, as drogas, os vícios, o futebol, a pornografia. Mas todo mundo sustenta uma causa. Todo mundo. Todo mundo. Sustenta o ateísmo, sustenta as filosofias vãs. Mas a nós foi dada uma chave. A nós foi dada uma posição de sustentarmos o reino de Deus nessa terra, com a nossa vida, com as nossas atitudes e com o nosso recurso. E não é que 10% pertence a Ele, tudo pertence a Ele, porque Ele me comprou e eu sou escravo dele agora. A nós foi dado esse privilégio também como uma arma espiritual, para que nós pudéssemos dizer, numa geração tão presa ao dinheiro como a nossa, nós não confiamos no dinheiro que carregamos, nós confiamos no nosso Deus, que é fiel e abre portas aonde não há portas, e as portas que Ele abre, ninguém pode fechar. Então, em nome de Jesus, me entristece quando eu não vejo pessoas quebrantadas com a oferta. Deus te deu, e é isso que Ele quer escrever na tua vida e na tua história. Sabe para quê? Para que se amanhã ou depois o emprego faltar, você venha ficar tranquilo, com um sorriso na boca, sabendo: aquele que me ajudou até aqui, seguirá me ajudando a partir daqui. Eu não sirvo ao dinheiro, eu sirvo ao Deus, dono do ouro e da prata. Então eu vou te dar a oportunidade para você orar com esse envelope no teu peito aí. Fecha os teus olhos. O Senhor sabe que isso na minha boca não é um discurso, é uma prática. Eu quero louvar ao Senhor, porque é o Senhor quem dá a semente ao que semeia. E hoje, com a nossa oferta, com o nosso dízimo, nós queremos, em nome de Jesus, colocar deste altar, declarando que a nossa confiança não está no nosso braço, a nossa confiança não está naquilo que nós podemos fazer, a nossa confiança não está naquilo que pode acontecer de bom conosco, mas a nossa confiança está no Senhor, aquele que prometeu a Abraão e cumpriu e cumpre até os dias de hoje, cada ponto e vírgula que prometeu a Abraão, aquele que prometeu a Moisés e cumpre até os dias de hoje, toda a boa palavra que deu a Moisés, aquele que prometeu a um povo e cumpre até os dias de hoje, sustentando, honrando, abençoando e multiplicando esse povo, aquele que é fiel, aquele que não tem deixado faltar nada, que até aqui tem sido conosco e que daqui adiante continuará sendo, porque é fiel, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas é aquele que faz com que a panela se encha de farinha, com que a botija se encha de azeite. Recebe, meu Deus, mais do que dinheiro, a nossa confiança, a nossa aliança naquele que é fiel, e nós sabemos que o Senhor seguirá nos abençoando, e da nossa boca o Senhor receberá louvor, gratidão e adoração pela tua fidelidade e pelo teu amor que não falha e não falhará jamais. Recebe o nosso melhor no teu altar, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Venha entregar o teu melhor, venha alegre, venha com fé, porque aquele que é fiel seguirá sendo, em nome de Jesus.